never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano. Boa tarde a todos. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Aula anterior nós começamos a falar sobre as formas nominais do verbo. Mas que formas nominais do verbo são essas? Isso mesmo, aquela que nós falamos na aula passada: infinitivo, particípio e o gerúndio. E o gerúndio nós falamos até um pouco sobre o gerundismo, né? Que é quando nós temos dois verbos, estado e movimento, que dá aquela contrariedade, mas é correto utilizá-lo, certo? O infinitivo, antes de começarmos a falar, vamos recapitular o que é um verbo. Porque se vocês não souberem o que é um verbo, as formas nominais do verbo vocês não irão conseguir defini-las, certo? Então, quem que lembra aí contextualizar o que é um verbo? Para que serve um verbo? Qual a função do verbo dentro das frases, dentro das orações? Isso mesmo, contextualizando o que é o verbo é a palavra que indica ação, estado ou até mesmo os fenômenos naturais. Essa é a classificação, a função do verbo. Mas dentro das formas nominais, nós não vamos ter essa ação, nós não vamos ter esse movimento e nós também não vamos ter, né, esses fenômenos naturais. Mas o que é que significa essas formas nominais do verbo? É quando o verbo ele assume uma característica que não é a sua. É a característica dos nomes. Ou ele pode ser dentro, né, das contextualizações aqui, infinitivo, particípio ou gerúndio. Ele pode assumir valor, quando eu digo valor, a função dentro da oração, função de substantivo. O verbo passa a ser um substantivo. Acho que vocês devem lembrar lá das orações substantivadas, certo? Nós temos também quando ele assume o valor de um adjetivo, que é qualificar o substantivo, e quando é um advérbio, que é modificar o verbo. Então, isso tudo vocês já sabem. Nós vamos apenas dar uma revisão para a compreensão ficar melhor, certo? O infinitivo é os verbos, no caso, não vão ser verbos dentro das orações, mas que a sua terminação é o R. Então, os verbos com a terminação R, eles vão ter valor, função de um substantivo. Eu tenho aqui um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Eu amo música. Quando eu falo que eu amo música, qual é o modo verbal? Lembram também dos modos verbais que nós estudamos antes de falar aqui? Sempre é bom vocês relembrarem o que são os modos verbais, o que é verbo e o que são os modos verbais, para poder compreender as formas nominais do verbo, certo? Então vamos lá recapitular. Os modos verbais, eles são 3. Nós já estudamos até 2, falta estudar só um. Os modos, colocar assim, os modos verbais que nós temos são 3. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Sabem qual é a função de cada um? Isso mesmo, o indicativo, certeza, o subjuntivo, incerteza, possibilidades, hipóteses, e o imperativo, ordem, desejo, pedido, convite. Então, dentro dos modos verbais, é possível você saber o modo verbal, o tempo verbal. Quando eu falo indicativo, dentro da oração eu posso saber se ela está no presente, no pretérito ou no futuro. Eu posso saber se ela está no singular, no plural, dependendo da oração. E aqui as formas nominais do verbo, ela não tem nada a ver com o modo e com o tempo verbal. São apenas palavras, vamos minimizar, elas são retiradas do verbo, mas que não têm a função no verbo.
A função dela dentro da oração é ser um substantivo, é ser um adjetivo, ou até mesmo um advérbio, ou até os dois. Pode, no caso do gerúndio, nós podemos ter orações que são o verbo, né, teria a capacidade de se tornar ou um adjetivo ou um advérbio. Vamos ver aqui, nosso exemplo. Eu amo música. Então, qual é o verbo dessa oração? Eu amo música. Isso mesmo, amo, verbo amar. Eu amo música. Eu estou falando no modo indicativo e dentro, né, do tempo verbal presente. Eu amo música. Estou afirmando que eu amo música, certo? Já a segunda oração, o que é que eu escrevi? Eu amo cantar música. Percebam que o verbo continua sendo o mesmo, amo, verbo amar. Eu amo cantar música. O cantar, percebam que seria um verbo, né, de cantar, uma ação. Mas como ele só diz que ama cantar música, esse verbo, ele não é um verbo. Ele está com a terminação R, então a forma nominal dele é infinitivo, terminada em R. E o valor dele dentro dessa oração é o valor de um substantivo, de um nome. Por isso, formas nominais do verbo. Então, esse verbo, ele recebeu a forma nominal, a categoria de um substantivo, certo? Vamos lá. O particípio é aquele que apresenta na sua estrutura terminação DO. E dentro da oração, quando se fala, quando se lê, a gente percebe que ele tem o valor de um adjetivo. E sempre que você observa essa oração, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem uma ação concluída. Vamos lá, eu tenho aqui alguns verbos para ficar melhor o entendimento de vocês. Nós temos aqui os verbos em preto: amar, partir e estar, certo? Esses são os verbos. Aí dos verbos nós temos aqui outros verbos, mas que dentro da oração eles não vão atuar como verbos, e sim como adjetivo. Nós temos lá amado, terminação ado, partido, ido, e estado, o ado. Então, verbos terminados em ado, do, ido, do também, e estado, do. Então, esses aqui, dentro das orações, eles vão atuar como adjetivos. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Estou com meu coração partido. Quando eu digo estou com meu coração partido, estou é o verbo estar, e o partido vai ser uma característica do qual se fala, né, do substantivo, do eu. Então, ele passa não a ser um verbo, mas a ser um adjetivo, certo? Esse aqui é o particípio. Nós falamos o anterior, infinitivo, esse aqui é o particípio. E por último, nós temos o gerúndio, que é a terminação NDO, certo? Que dentro da oração ele pode ter duas funções, a não ser verbo. Ele pode ser um advérbio ou ele pode ser um adjetivo, certo? Vamos lá. Coloquei aqui alguns verbos. O verbo falar, estudar e vir. Então, aqui são os verbos. Quando eles têm essas terminações NDO, ele passa a ser um adjetivo ou um advérbio, vai depender da frase, vai depender da oração. Terminados, gerúndio. Vamos lá. Falar, falando, estudar, estudando e vir, vindo, certo? Então, dentro das orações, eles podem aparecer dessas três formas. Aí nós falamos também sobre o gerundismo. O gerundismo, quando nós utilizamos dois verbos em uma oração, o movimento e o estado. Então, vou estar pedindo para vocês fazerem atividade. Então, vou estar fazendo é gerundismo e não é errado utilizá-lo. Até porque
causa estranheza, né? Vou estar pedindo para vocês fazerem atividade. Tem essa estranheza, porém é correto. Chamamos isso de gerundismo, certo? E hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos verbos. Página 138. Nós temos uma tirinha muito interessante. Vamos ler aqui juntos. Vamos lá. Vou aproximar o livro, que é a letra daquele tamanho. Nós temos aí, vocês percebem, quero que vocês observem o local que eles estão, dentro de quê? Primeira imagem, nós temos aí uma professora com alguns alunos dentro de um ônibus. E esse ônibus, ele está... Quero que vocês observem a paisagem que passa, né, no vitrô do ônibus, nas janelas. Vamos lá, a professora diz: agora, depois desse passeio pelo campo, já diz o local, né? Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre campo e cidade. Então, creio que eles já moram na cidade e estão dando essa volta no campo, e a professora pede que eles façam, né, a diferença entre campo e cidade. Aí nós temos lá na segunda imagem o que é que vocês percebem. Observem as imagens e uma pessoa de dentro do ônibus fala: nessa frase vocês devem usar a palavra ônibus. Então, a frase que eles iriam falar sobre a diferença entre campo e cidade, eles teriam, né, que utilizar ônibus, tá até em negrito. Aí, observem a figurinha 3. A charge, né, de café. Tem assim: eu sei, professora Norma, o ônibus emergiu e imergiu. Nós temos aí os verbos imergiu e emergir, que são palavras parônimas. Sabe o que significa uma palavra parônima? É aquelas palavras que têm a grafia parecida, a pronúncia parecida, mas que os significados são totalmente diferentes. Vamos lá. Vocês sabem qual é a diferença entre emergir e imergir? Sim? Nós temos aqui duas perguntinhas para vocês. Para produzir o humor, foi utilizado um jogo de sons e significados entre os verbos emergir e imergir. Explique. Então, para vocês explicarem, vocês precisam saber o significado de cada um, certo? Emergir é quando você aparece, vir à tona. O significado, né, é vir à tona, aparecer, sair fora. E imergir é entrar, meter-se em algo líquido. Então, se eu falar aqui dentro, um exemplo, estou dentro da água. Então, o emergir é quando você sai fora, busca ar livre. Quando você imerge, você mergulha, entra dentro da água, certo? Aí vamos lá. Em que o ônibus imergiu? Em que foi que ele se mergulhou aí? O que dá para vocês notarem lá no quadrinho 3? Aí vamos lá. Agora observe emergiu e imergiu. Nós temos aí a finalização dos dois verbos, terminação iu nos dois. Sabemos que essas palavras são verbos. Por quê? Elas são verbos, elas indicam o quê? Ação. Principalmente porque denotam ações. Sabemos também que nos dois casos, essas ações foram executadas no passado. Isso fica claro devido à terminação iu, que indica o modo indicativo, nós até falamos agora há pouco, o tempo, passado, a pessoa, terceira pessoa, ele e o número singular. Gramaticalmente, essa terminação é chamada de desinência verbal. Sabem o que é uma desinência verbal? Eu já falei na sala de aula. Na prática, é ela que varia para adaptar o verbo à pessoa do discurso pela qual é regido, executando o mecanismo da concordância e indicar o modo e o tempo verbal. Veja, quando nós estudamos lá na concordância verbal, eu não posso colocar um verbo no singular e uma frase toda no plural. Ela não iria ficar coerente. Então, quando eu fosse ler,
ia gerar aquela estranheza. Então, quando uma frase está o verbo no singular, a frase toda tem que estar no singular. Se eu coloquei o verbo no passado, a oração tem que me indicar ela no passado, certo? Então, para não haver esses erros, nós temos a concordância verbal. O verbo tem que concordar com o restante da frase. E a desinência verbal, essa terminaçãozinha que vocês observaram no livro de vocês, o will do emergiu e o will do imergiu, é a nossa desinência verbal. Ela que vai indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número. Vamos lá. Nós temos uma frase que é bem interessante a gente observar. Nós temos lá: os alunos imergiram na poluição. Quando eu falo que os alunos imergiram na poluição, eles entraram, né? Eles mergulharam na poluição. Isso dá pra gente perceber no quadrinho 3. Porque eu dei o significado do emergir, que é você se sobressair, vir à tona. E o imergir é você mergulhar. Então, os alunos, eles mergulharam, né? Eles imergiram na poluição. Vamos lá. Vamos observar essa frase com cuidado. Vamos lá. Os alunos imergiram na poluição. Os alunos, no caso, é eles. Está na terceira pessoa do plural. Então, nós falamos os alunos, eles. Já está indicadinho para vocês no quadrinho. Imergiram. O rão, da terminação do verbo. Nós temos a desinência, indica o modo, o tempo, a pessoa e o número. Nós vamos verificar como que ela indica isso pra gente. Vamos lá. Primeiro, modo. O modo é indicativo. Por quê? Os alunos imergiram na poluição. Indica uma certeza. Então, o modo é indicativo. O tempo. Os alunos imergiram na poluição. Isso aconteceu no tempo passado. Então, isso foi possível também através da desinência verbal. A pessoa, a terceira pessoa do plural. Nós temos o número embaixo, plural. Então, tudo isso foi possível nós percebermos através da desinência verbal. Todo verbo, na sua estrutura, ele tem o radical e ele tem a desinência verbal, certo? Então, o radical, que a gente chama de conjugação, que é o que a gente vai ver agora. Coloquei na página 139. Antes de eu começar a falar, vamos logo adentrar no assunto. Conjugação verbal. Conjugar um verbo é mudar sua terminação, sua desinência, para adaptá-lo à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo. Observe nos exemplos abaixo as desinências em negrito ligando-se ao radical do verbo, sublinhado, que é o que eu acabei de falar. Então, toda palavra ela tem o seu radical. Sua forma, de forma estrutural, ela tem o radical que vai indicar as palavras principais daquela palavra. E a desinência é o que você vai mudar. Essa mudança da desinência verbal é que vai indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número, certo? Vamos lá. Como o livro aqui ressalta, né? Como imergir e emergir não é uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós vamos aqui conjugar o verbo gostar. Vamos lá. As pessoas, né, do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Vamos lá. A desinência, eu quero que vocês observem a desinência que está em negrito. E o radical da palavra está sublinhado. Vamos lá. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais ou vocês gostam, que é a maneira que nós mais utilizamos, e eles gostam. Percebam o radical, como é um verbo regular. Nós ainda vamos ter a aula de verbos regulares e irregulares. Como é um verbo regular, o radical ele não muda. Então, desde a primeira pessoa até do singular até a terceira pessoa do plural, o goste, tem até o goste, ele está sublinhado, é o radical da palavra.
gostar. E o que é que vai mudar para a gente saber? Vai mudar aí a desinência. Sabermos de quem se fala, se é no presente, se é no passado, se é no futuro, qual é o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo, certo? Então, a desinência, ela indica isso, indica o modo, tempo, pessoa e número, certo? Aí, mais abaixo do livro de vocês, nós temos também, nesses exemplos, conjugamos o verbo gostar no presente, do indicativo. Observe que há um termo de sua estrutura que não muda, o radical. O radical é o elemento portador de sentido básico do verbo. Aí nós temos aí o sentido, o elemento, né, que se chama do verbo. Esse elemento, nós temos aí um quadrinho roxo, que é o dicionário. Vamos ver o que é esse elemento. Nós temos, em uma palavra, o menor elemento como significado é o morfema. O morfema também é muito importante na estrutura da palavra. Nós temos a palavra gato. Vamos lá. A palavra gatos apresenta 3 morfemas. Gate, G-A-T. Gênero e S, desinência de número. O que vai indicar? Se fosse gato, só seria um, mas quando eu falei gatos, é mais de um. Esses elementos são morfemas, porque agregam sentido, indicam que se trata de uma espécie de mamífero masculino e plural. Respectivamente, portanto, um termo só é um morfema se conferir sentido. Por isso, se isolássemos a letra G, por exemplo, não teríamos um morfema, pois ela por si só não é portadora de significado, certo? Então, só é um morfema quando há significado. No caso, se eu colocasse, vamos observar a palavra gato. Se ao invés, lá no morfema O, eu colocasse um A, eu mudaria o significado? Mudaria totalmente, passaria do sexo masculino para o feminino. Não seria um gato, seria uma gata. E a nossa desinência que está indicando a pluralidade de gatos, ficaria gatas, caso se eu mudasse, ela indicaria o plural, certo? Então, morfema é quando a palavra ela tem um significado. O G, se eu retirasse ele daí, ele não mudaria nada. Até porque ele não traz consigo o significado, por isso não é morfema. Mas o O é morfema e o S também é morfema, porque eles agregam sentido, né, significado à palavra. Aí dentro também da nossa aula, hoje nós vamos ver aqui também a vogal temática, que também é importante, principalmente nas conjugações dos verbos. Vamos lá. Além das desinências e do radical, os verbos apresentam também a vogal temática. Uma vogal que aparece depois do radical indica a qual conjugação o verbo pertence. Por exemplo, em entender, a vogal temática é o E. Segunda conjugação. Já em partir, a vogal temática é o I. Terceira conjugação. A respeito das conjugações, para ficar bem melhor, a gente vai ver na próxima aula, para não ficar tão extenso. A gente vai ver só a vogal temática até o momento. Vamos lá. Entender e partir, que são os exemplos. Observem no livro de vocês. Entender. Nós temos entende, até o D, entende, que é o radical, mais o E, que é a vogal temática, pertence, né, à segunda conjugação. E nós temos a desinência verbal, que indica, né, no caso, infinitivo, que a gente viu que são os verbos terminados em R, que tem o significado e tem a função de um substantivo, entender. Já a segunda palavra, o segundo exemplo, nós temos partir. Parte, até o T, nós temos o radical da palavra. Nós temos o I, que é a vogal temática, que pertence à terceira conjugação. E nós temos a desinência do verbo, que também indica que ele está no infinitivo. Percebam que o verbo, ele não está atuando como verbo, e sim como substantivo, e a sua terminação é R, certo? Próxima aula nós temos aqui as conjugações. As conjugações nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Por ser uma aula bem extensa. Espero que tenham entendido até aqui, compreendido.
Não é um assunto muito fácil, mas prestando atenção, lendo, vocês irão com facilidade compreender melhor. Espero que deem uma olhada, uma lida antes da gente começar as conjugações, certo? E por hoje é só. Tchau, tchau, bons estudos, beijos.